Olá, vestibuminos! Olá, vestibuminas! Eu sou Fábio Castilhos e sejam bem-vindos ao canal Parênteses. O que o Dia do Amigo tem a ver com o vestibular ou com o Enem? Roda a vinheta. Em janeiro de 2015, a URGS questionou seus candidatos sobre o que é amizade verdadeira nos dias de hoje. Começando com um trecho da Canção da América, do Milton Nascimento e do Fernando Bran, dizia que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Acho que essa citação não só é relevante, afinal de contas nos remete ao significado do coração na amizade, a colocar o sentimento dentro da alma do próprio corpo humano, da pessoa, como também nos remete a outras frases, a outras ideias que poderiam nos levar a falar sobre amizade. É claro que Canção da América nos remete a outras frases, a outras citações, a outros pensadores. A gente pode ir, por exemplo, de Milor Fernandes, que diz que amigo é aquele para quem nós podemos falar todos os seus defeitos e de todas as nossas qualidades. E é relevante, afinal de contas, nós não pareceríamos tão demagógicos assim. Até Platão, que diz que a amizade é o sentimento que deixa dois seres humanos, duas pessoas, cientes da felicidade um do outro. Questionar o sentimento verdadeiro de amizade nos dias de hoje não deixa de ser algo social, não deixa de ser algo abstrato, foge do lugar comum. A prova da redação naquele momento trazia uma reflexão sobre a aproximação que existe ou deixa de existir nos tempos de Facebook, internet, WhatsApp, a todo momento. A referência à Canção da América é interessante porque remete ao contato físico, ao contato mais próximo, ao fato de termos poucos amigos, poucas pessoas próximas em quem confiar. E essa reflexão trazida para os dias de hoje, em que nós temos uma infinidade de pessoas na nossa lista de contatos, é interessante porque nos coloca para refletir sobre o significado verdadeiro de ter essas pessoas próximas na tua vida. Hoje em dia, a conectividade nos coloca mais próximos de pessoas. Nós nos conhecemos mais em quantidade, nós conhecemos mais pessoas, nós conhecemos o amigo do amigo do amigo, nós acrescentamos, adicionamos essas pessoas na nossa lista de contatos, nos nossos grupos, mas tem um problema nisso, porque no fim das contas a gente está no mesmo ambiente com um grupo de amigos, mas na nossa bolha digital estamos apenas tendo contato com o celular ali na nossa frente. É comum a gente ver amigos reunidos no mesmo ambiente, mas cada um na sua própria bolha digital, sem dar atenção completa para as pessoas que estão à sua volta. Não, é uma coisa engraçada aqui. Peraí. Tá, voltando. E tendo em vista esse cenário, naquele momento era necessário refletir sobre como a amizade se mostra, como é que nós demonstramos o sentimento de amizade para as pessoas à nossa volta hoje em dia, em que nós temos tantos aparelhos eletrônicos que nos conectam com os outros, que nos colocam na rede, nos colocam na internet, mas isso não significa necessariamente um sentimento verdadeiro de amizade. Significa uma demonstração de sentimentos, significa uma demonstração de preocupação que por vezes pode não ser verdadeira. O objetivo naquele momento era que cada candidato, cada vestibulando, definisse o que é a amizade verdadeira. Mas a preocupação maior não está somente nisso. Não está somente nessa definição, mas nos argumentos que a gente vai utilizar para defender essa definição.
Eu posso pensar na amizade como uma demonstração de carinho e colocar isso numa frase inicial, mas não é muito, não é o suficiente. A gente precisa também colocar os fatos, os elementos do dia de hoje nessa amizade, nessa demonstração de carinho. Talvez colocar uma oposição numa primeira frase te ajudaria naquele momento, ou num exercício de redação, a escrever um bom texto. É claro, tu não pode começar o teu texto pensando assim: atualmente a amizade é importante. Tenho certeza, o cara que escreveu isso saiu da sala acreditando que escreveu a melhor redação do mundo. Colocar uma oposição nessa primeira frase te ajudaria a ter dois pontos de vista, um no segundo parágrafo e um no terceiro. Questionar a conectividade em face da verdadeira demonstração de amizade seria um bom caminho. Por exemplo, uma primeira frase: apesar de se viver em uma sociedade permeada pela conexão, as demonstrações de carinho e amizade precisam ter presença. Esses dois pontos de vista podem ser debatidos no segundo e no terceiro parágrafo. No segundo parágrafo, admite-se a existência da conectividade dos elementos como Facebook, como WhatsApp, o uso dos celulares e dos tablets. Contudo, no terceiro parágrafo, defender a presença do amigo, defender o sentimento ou a demonstração de amizade presencial. Não que esses tivessem sido as formas de se avaliar a redação naquele momento, mas é necessário perceber dentro do texto a relação de dois argumentos, pelo menos dois argumentos. Concluir o texto com uma ideia de que as pessoas não deveriam, não precisam abrir mão da conexão para poder ter a amizade, para poder demonstrar a presença, seria interessante. Abrir mão dos aparelhos eletrônicos não faz a pessoa demonstrar verdadeiramente a amizade, mas é um primeiro passo para que a gente consiga perceber se existe ou não amizade entre aquelas pessoas. A produção de texto é basicamente isso, é a racionalização de algo que pode ser abstrato. Eu, como candidato, preciso demonstrar para o meu avaliador como é que eu vejo o mundo. E essa percepção precisa estar clara na hora de escrever o texto. Por isso, uma organização prévia lá na primeira frase do texto ajuda bastante no restante da tua redação. Espero que essas reflexões tenham te ajudado a escrever melhor o teu texto. Dá aquele joinha, compartilha o vídeo, te inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau.